Paz do Senhor, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula, a mais uma videoaula de teologia. E a aula hoje é de Cristologia. Aqui está nosso livro. Vamos dar início, então. O livro ele é dividido em alguns capítulos. Ele é dividido entre 4 capítulos. Apresentação de Jesus Cristo, ou seja, como cada evangelista apresenta Jesus. Capítulo 2, Humanidade e Divindade de Cristo. Capítulo 3, o tríplice ofício de Cristo, profeta, sacerdote e rei. E capítulo 4, os fundamentos de uma cristologia saudável. Vamos lá. Então, o primeiro capítulo traz a apresentação de Jesus Cristo. Jesus ele é apresentado pelos evangelistas de formas diferentes. Cada um deles apresenta Jesus na sua ótica, na sua visão e para um público-alvo diferente. Por exemplo, Mateus apresenta Jesus como rei dos judeus, como da linhagem de Davi, como o prometido de Abraão, da linhagem, da descendência de Abraão. Inclusive, Mateus traz a genealogia começando por Abraão. Então, Mateus apresenta Jesus como rei dos judeus e o seu público-alvo são os judeus. Já Marcos apresenta Jesus como servo sofredor, o servo em ação, né? E Marcos tem como público os romanos. Os romanos são uma classe que gostava de ação. Então, no livro de Marcos, o destaque é para as frases que dizem: e Jesus levantando-se, e Jesus indo, e Jesus conduzindo, e Jesus dizendo, mostrando sempre Jesus em ação, algo que atraía os romanos. Já Lucas, o terceiro evangelho, apresenta Jesus aos gregos e apresenta Jesus como homem perfeito. Lucas relata o crescimento de Jesus, seu nascimento, crescimento espiritual, intelectual, físico. É o único dos evangelistas que mostra Jesus com 12 anos de idade. Daí um intervalo, depois disso há um intervalo, só vamos encontrar Jesus com 33 anos no início do seu ministério. E o quarto evangelho, evangelho de João, apresenta Jesus como Filho de Deus e para todo mundo. Então o público de João são todos os gentios, né? Muito bem, é uma breve apresentação de como cada um dos evangelistas apresenta Jesus. No capítulo 2, falamos sobre a humanidade e divindade de Cristo. E há uma palavra para definir isso, chama união hipostática. Os pais da igreja assim definiram que Jesus era plenamente homem e plenamente Deus, 100% divino, 100% humano, né? E por isso, as duas naturezas de Jesus numa só pessoa. Cada natureza é distinta uma da outra, mas uma só pessoa. As duas naturezas estão unidas em Cristo. Este é um dos pontos de maior relevância no cristianismo. Um dos pontos mais importantes que foi debatido pela igreja, porque no início da igreja havia muita heresia dentro da própria igreja. E muitos não acreditavam na divindade de Cristo, outros não acreditavam na humanidade de Cristo. E assim os pais da igreja lutaram para que isso fosse reconhecido. E isso foi reconhecido no Credo de Nicéia em 320 depois de Cristo. Um grupo de pastores e bispos se reuniu lá em 318 e aprovaram o Credo de Nicéia de 325 depois de Cristo. É o credo que diz lá, né? Cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. E em um só Senhor Jesus Cristo, unigênito Filho de Deus, gerado pelo Pai antes de todos os séculos. Luz de luz, verdadeiro Deus e verdadeiro Deus, gerado não criado,
de uma só substância com o Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e por nossa salvação desceu dos céus, foi feito carne, pelo Espírito Santo e pela Virgem Maria, tornou-se homem, foi crucificado por Pôncio Pilatos e padeceu e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras. E subiu ao céu e assentou-se à direita do Pai, e de lá há de vir com glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e vivificador, que procede do Pai e do Filho, que com o Pai e o Filho conjuntamente é adorado e glorificado, que falou através dos profetas, e na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Católica, a palavra católica quer dizer universal. Confessamos um só batismo para a remissão dos pecados. Esperamos a ressurreição dos mortos e a vida do século vindouro. Amém. Este é o maravilhoso credo de Nicéia, um dos pontos mais importantes da nossa declaração de fé. Aqui está contida basicamente toda a declaração de fé da igreja nesse credo de Nice. E havia muitos grupos naquela época que uns negavam a natureza humana, outros negavam a natureza divina, mas nós temos na Bíblia várias provas de que Jesus era homem, quando sentiu fome, dormiu no barco, sentiu dor, sentiu solidão, e provas da sua divindade, quando ele ressuscitou Lázaro, o filho da viúva de Naim, acalmou a tempestade, acalmou o mar, perdoou pecados, multiplicou pães e peixes, provas da sua divindade. Portanto, Jesus era tanto homem como Deus. E uma das coisas mais importantes é que lá na cruz do Calvário, muitas vezes alguém pergunta assim: quem morreu na cruz, o homem ou Deus? Se Jesus fosse só homem, lá na cruz ele só poderia pagar o preço da sua condenação e não da humanidade toda. Então Jesus não era só homem. Se ele fosse só Deus, ele não teria sentido dor, então Jesus teria fingido ali. Não, mas na cruz quem morreu foi o Deus homem, quando as duas naturezas se fundiram e formaram uma só pessoa. E Jesus ressuscitou em corpo e com este corpo ele subiu aos céus. O terceiro capítulo do nosso livro trata do tríplice ofício de Cristo, ou tríplice ministério de Cristo. Jesus como profeta, sacerdote e rei ao mesmo tempo. Profeta, porque os profetas falavam aquilo que Deus ordenava, que Deus transmitia. Os profetas começavam as suas mensagens dizendo: assim diz o Senhor. Jesus, ele foi o maior profeta, porque ele transmitiu a mensagem que era ele mesmo, ele era a palavra que foi transmitida. Ele é o Logos, como disse João. Então, por isso, Jesus foi o maior profeta, o profeta perfeito. Como sacerdote, Jesus pode nos representar diante de Deus, porque o sacerdote era o representante do homem diante de Deus, assim como o profeta era o representante de Deus diante dos homens. Então, o sacrifício de Cristo, ele, como sacerdote, ele foi tanto ofertante como oferta. E o seu sacrifício foi eficaz porque ele pode perdoar todos os pecados, e foi eficiente, e não precisa ser repetidos, e foi eficiente porque ele alcançou os homens que morreram antes dele e os que haviam de nascer ainda, desde Adão até o dia do arrebatamento. Portanto, o sacrifício de Cristo foi eficaz e eficiente. Por isso ele é o sacerdote, o sumo sacerdote da nossa confissão, sacerdote perfeito. E o último ministério de Jesus é de rei. Hoje Jesus reina sobre todos os povos, mas o seu reinado, o seu reino, ele será totalmente sentido plenamente no milênio, quando Cristo descer com a igreja das bodas do Cordeiro e implantar aqui o reino de 1000 anos, o reino do milênio. Ali todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, aí foi o terceiro capítulo, Jesus como profeta, sacerdote e rei.
E o quarto capítulo, ele traz alguns temas muito importantes. São chamados de fundamentos da cristologia saudável. Qual o primeiro fundamento? O nascimento de Cristo foi de forma virginal. Ele nasceu de uma virgem. Portanto, ele não herdou natureza pecaminosa. Jesus não tinha pecado quando nasceu. E nós sabemos que o pecado é transmitido de pai para filho. No momento da concepção, quando a vida surge no ventre da mulher, ali surge o pecado, ali instantaneamente também surge o espírito e a alma, juntos, né? Que são juntos, a alma e o espírito estão ali, e nesse momento ele herda o pecado. O Romanos diz, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, de sorte que todos são pecadores. Romanos 5:12. O salmista Davi diz, em iniquidade eu fui formado, gerado, em pecado me concebeu minha mãe. Não como alguns aí, né, distorcem a palavra de Deus e dizem que o ato sexual, a concepção de Davi por parte de sua mãe foi um ato pecaminoso. Não é isso que Davi quer dizer. Ele está dizendo que ele já nasce em pecado, já herda o pecado. O pecado é transmitido de pai para filho. Então Jesus nasceu de uma virgem. É claro que depois ela não continuou sendo virgem, teve outros filhos. Então, porque Jesus nasceu de uma virgem, foi gerado pelo Espírito Santo, ele viveu sem pecado. Além de não ter pecado no seu nascimento, ele não conheceu o pecado, mas foi feito pecado por nós, que nem Paulo diz em 1 Coríntios 5:21. 5:2, aliás. 5:21 mesmo. Vejam, então, como ele não herdou natureza pecaminosa, ele não tinha pecado. Mas depois, na sua vida, quando adulto, ele decidiu não pecar. Ele resistiu ao pecado através da palavra de Deus. Então, a vida de Cristo foi uma vida sem pecado. E Cristo tinha todos os atributos do Pai. Então, era impossível que ele pecasse. Terceiro ponto, a obra expiatória de Cristo. O que é expiação? É tirar, é tirar o pecado. Através do quê? Da obra expiatória. O que é expiação? É substituição. Jesus nos substituiu na cruz do Calvário. Nós não podíamos pagar o preço, ele pagou em nosso lugar. Quem devia estar na cruz ali éramos nós, mas Cristo nos substituiu. E pela sua morte nós fomos perdoados. Isso é a morte vicária, a morte verdadeira de Cristo. É o outro ponto da cristologia saudável. O próximo ponto da cristologia é a ressurreição corpórea e visível. Jesus ressuscitou como? Em corpo. Os discípulos estavam escondidos e Jesus entrou na sala onde eles estavam. Ele não abriu a porta, ele passou pela parede, preservando assim a sua natureza divina, mas a natureza humana também, porque quando os discípulos se assustam, Jesus diz a eles, não tenham medo, não sou um fantasma, pode tocar em mim, vejam que eu tenho carne e ossos, coisa que um espírito não tem. Então Jesus ressuscitou em forma corpórea e visível, ou seja, todos o viram. E ele ficou por 40 dias ainda na terra, cumprindo ainda alguns acertos de contas que ele tinha que fazer, e depois de 40 dias ele ascendeu aos céus, ele subiu aos céus, mostrando que da mesma forma como ele subiu ao céu, ele descerá um dia. E ele subiu, está à direita do Pai, intercedendo por nós. É o nosso advogado, aquele que nos defende do acusador. E um dia o Senhor Jesus Cristo voltará, é o último ponto aqui da nossa cristologia saudável, a volta gloriosa de Cristo. Não é o arrebatamento. O arrebatamento, Jesus não vem à terra. Jesus fica nas nuvens, onde ocorrerá o tribunal das obras e haverá então o arrebatamento da igreja. Jesus trará os espíritos com ele, esses espíritos que estão no paraíso com Deus. Eles se unirão ao pó da terra e formarão um corpo incorruptível e subirão, num piscar de olhos, para encontrar Jesus nos ares. Os que morreram.
Os que estiverem vivos serão transformados e subirão para encontrar juntamente Jesus nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor, diz o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses. E aí, na segunda vinda de Cristo, sim, 7 anos depois, ele voltará para julgar as nações, para implantar o reino do milênio, para derrotar o exército do anticristo e estabelecer 1000 anos de paz na terra, o governo maravilhoso de Cristo, o milênio, que a igreja participará, reinando de acordo com os galardões que cada um receber no tribunal das obras. Muito bem, irmãos, essa aqui foi uma aula bem rápida, né, de apenas alguns minutos, só para a gente fazer um resumo dessa matéria aqui, porque é importante que você leia o livro e depois você responda o questionário para estar apto a fazer a prova e cumprir assim mais uma disciplina cursada na FAESP. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.